Pós-impressionismo é um termo que não descreve um único movimento, mas sim uma época e toda uma família de tendências que tiveram início com o impressionismo e que, um pouco mais tarde, serviriam de base para todos os movimentos artísticos subsequentes e moldariam a arte, assim como o conhecemos agora. No vídeo sobre o impressionismo, nós já vimos juntos como aconteceu a primeira transformação da arte. Nos tempos pré-impressionistas, o único objetivo da arte era copiar a realidade o mais fielmente possível ao original. As pinceladas nas pinturas eram feitas de forma tão fina e suave que nem dava para perceber que a imagem foi criada por um pincel. Os artistas buscavam criar uma cópia absolutamente idêntica da realidade, competindo entre si na habilidade de clonar aquilo que viam diante de seus olhos. O impressionismo quebrou o padrão, separou as pinceladas, tornando cada uma delas parte de um mosaico único, criado pelo artista ali no momento. Acrescentou cor às sombras, afirmando que a luz do amanhecer, do pôr do sol ou da chama de uma vela também tem tonalidade, e que ela colore os objetos tão bem quanto a cor própria deles. O impressionismo fez o principal. Quebrou a represa secular do conservadorismo acadêmico, que mantinha represadas as águas estagnadas da criatividade e definhava na ausência de novas ideias. Mas o mais importante que o impressionismo conquistou foi graças ao sucesso e a uma luta incrivelmente persistente. Mostrou que é possível e necessário ter coragem para criar de maneira diferente. Que a arte está apenas começando e que existem inúmeras possibilidades para o seu desenvolvimento. Tudo depende apenas do talento e da coragem do artista. Você consegue imaginar o impacto incrível que isso teve sobre aqueles que estavam apenas se formando, cheios de ideias, mas que nunca conseguiram realizá-las? Estamos chegando a um dos períodos mais turbulentos e interessantes do desenvolvimento da arte que veio após o impressionismo. Ele é chamado de pós-impressionismo. Em 1886, 7 grandes impressionistas organizaram sua última exposição. Não, isso não significou o fim do impressionismo, simplesmente. Depois disso, cada um seguiu seu próprio caminho, desenvolvendo seus talentos e visões. Já tendo rompido a barricada do criacionismo e do conservadorismo e aberto uma brecha por onde novas ideias estavam prestes a entrar, ideias tão contrastantes, tão surpreendentes, que mudariam para sempre o cenário do mundo da arte. Mas é justamente após essa exposição que se começa a contar o período do pós-impressionismo, quando a concentração das ideias impressionistas começou a ser cada vez mais diluída por ideias que não se pareciam em nada com o impressionismo. E isso será realizado por alguns gênios que hoje são considerados verdadeiras divindades da pintura. Geralmente, fala-se de 3 grandes representantes do período pós-impressionista, cada um deles trabalhando paralelamente e mais ou menos na mesma época. Desenvolvendo seu próprio talento único, eles criaram uma base gigantesca da qual os futuros artistas partiriam. Vocês conhecem todos os 3, são Paul Cézanne, Vincent van Gogh e Paul Gauguin. Alguns acrescentam mais 2 a esse grupo, André de Toulouse-Lautrec e Georges Seurat. E ambos são bastante originais, mas neste vídeo não vamos abordá-los. Vou falar sobre eles separadamente. E isso é surpreendente porque esses 3 têm uma coisa muito importante em comum. Nenhum deles recebeu uma educação completa e profissional. Todos os 3 são praticamente autodidatas, pegando cursos e aulas de artes visuais aqui e ali. Talvez tenha sido exatamente isso que permitiu a eles não perderem a originalidade de sua visão, manterem a unicidade e autenticidade do olhar e desenvolverem estilos tão diferentes e tão importantes para o desenvolvimento futuro da arte. Havia ainda outra circunstância importante que os unia, algo sobre o qual normalmente não se fala, mas que eu sempre faço questão de destacar para vocês. Todos os 3, cada um à sua maneira, eram financeiramente independentes, e isso permitiu que eles experimentassem sem medo de morrer de fome. Como de costume, vamos tentar entrar na mente dos artistas e em seus ateliês para entender quais forças e esperanças os moviam no caminho da criação de suas obras. Paul Cézanne. E vamos começar com o grande e terrível Paul Cézanne, o artista que criou a teoria da arte, que 20 anos depois daria origem ao próprio cubismo. No nosso ano de 1886, ele é o mais velho e experiente dos 3 gênios. Ele já tem 47 anos. Cézanne nunca estudou pintura formalmente, mas começou como impressionista, tendo conhecido Pissarro em Paris.
Por alguns anos, ele se interessou pelo impressionismo e até participou de várias exposições impressionistas, porém não obteve grande sucesso. O impressionismo naquela época não era popular entre o grande público e a academia. E Cézanne recebeu críticas totalmente devastadoras, assim como todos os impressionistas naquela época. Mas o artista era muito inseguro e as críticas duras o afastaram para sempre tanto do impressionismo quanto de Paris. Cézanne, na verdade, sonhava em igualar a força de sua arte aos antigos mestres, como todos os artistas daquela época, e inventar seu próprio estilo. E as críticas o convenceram ainda mais de que ele não estava seguindo o caminho certo. E Cézanne se isola no sul da França, em Aix-en-Provence, sua cidade natal, com a família, para se dedicar totalmente à criação artística, sem se distrair com a moda e os críticos. Mas tem um porém, é preciso alimentar a família de alguma forma. O principal obstáculo para a ousadia experimental de qualquer artista naquela época era o dinheiro. As pinturas eram feitas sob encomenda, era preciso vendê-las para alguém. E se todas as suas pinturas forem discos inovadores, mas ao mesmo tempo muito difíceis de entender para o grande público, vendê-las se torna quase impossível. E em 1886, esse problema foi resolvido para Cézanne. Seu pai, um empresário muito bem-sucedido no ramo de chapéus, faleceu e Cézanne, finalmente, aos 47 anos, tornou-se financeiramente independente. É exatamente a partir desse momento que começamos a observar uma transformação ousada em sua arte. Esse é um período fundamental na obra do artista. Nem tudo dava certo para ele. Ele não conseguia lidar com as figuras humanas e frequentemente destruía suas telas quando não alcançava o resultado desejado. Em busca de seu estilo único, Cézanne recorre a uma abordagem que nós, hoje em dia, usamos quase automaticamente. Ele escolheu uma paisagem de que gostava muito, o Monte Sainte-Victoire, nos arredores de Aix, e começou a retratá-lo de todas as formas possíveis. É exatamente assim que fazemos agora. Nós sempre tiramos várias fotos do mesmo assunto com configurações diferentes, depois escolhemos a melhor e todas as seguintes já fazemos sabendo de qual ângulo, distância e com quais configurações vamos conseguir a melhor imagem. Só que diante de Cézanne havia uma tarefa muito mais difícil. Ele não só precisava escolher os melhores ângulos e configurações, ele precisava inventar essas configurações. Além disso, Cézanne pintava muito devagar. Ao contrário dos impressionistas, que capturavam a realidade no momento, a impressão instantânea, ele se envolvia com o tema gradualmente. Ele costumava reclamar que as maçãs em suas naturezas mortas apodreciam e as flores murchavam. Por isso, depois ele passou a usar flores de papel, mas até essas desbotavam. Então Cézanne assumiu um trabalho titânico de muitos dias, decidindo-se por um experimento ousado, cujo resultado seria a sua imortalidade. Em cada representação dessa montanha, que ficou famosa graças a Cézanne, o artista testava uma nova abordagem, uma nova pincelada, uma nova combinação de composição e cor, tentando encontrar aquela combinação que tornaria suas pinturas extraordinárias. Vou mostrar para vocês algumas de suas pinturas, e vocês verão como a visão dele começa a se delinear. Isso é perfeito porque, usando o mesmo cenário como exemplo, as mudanças ficam muito mais evidentes. Para isso, vou aproximar bastante as pinturas dele para que vocês possam ver as pinceladas. Vejam, no começo ele retrata essa paisagem no seu estilo habitual. Aqui vemos que a perspectiva fica mais plana, a própria montanha parece se aproximar de nós. Ele usa tons vibrantes e sombras escuras. Uma característica marcante das pinturas de Cézanne é a aproximação, o aumento do fundo como se estivéssemos olhando para a paisagem através de uma lupa. Mas gradualmente, repare que as pinceladas em suas pinturas começam a se sincronizar, a se agrupar. Veja, Cézanne começa a unir pinceladas alongadas e unidirecionais em blocos, formando manchas homogêneas de diferentes cores. De fato, vemos a evolução das pinceladas, semelhante à evolução das células, que se fundem em grupos, se dividem e formam um padrão de vida. No começo, só um pouco, mas depois cada vez mais. E vamos afastar agora e veremos que há muitos desses blocos na pintura, mas as pinceladas dentro deles estão em direções diferentes. E essa abordagem, no final, cria algo parecido com um mosaico vibrante. A direção das pinceladas em cada bloco é cuidadosamente pensada, e quando olhamos para a pintura de longe, as próprias pinceladas se tornam invisíveis aos olhos, mas esse efeito vibrante permanece. E agora já estamos olhando para a montanha, que está coberta por uma névoa. É como se víssemos e sentíssemos o ar que está entre nós e a montanha.
A direção das pinceladas imperceptíveis cria uma sensação de caos, mas é exatamente assim que a natureza é. De maneira surpreendente, essa abordagem permitiu a Cézanne transmitir não apenas o momento, mas também o movimento, a temperatura, a dinâmica de uma paisagem que, à primeira vista, parece completamente imóvel. Vou contar com mais detalhes sobre o caminho de Cézanne em um vídeo separado. Inscreva-se para não perder. Mas agora vamos focar exatamente nesse estilo, porque veja, nas obras seguintes, vemos o próximo passo na transformação da abordagem de Cézanne. Os blocos de pinceladas unidirecionais, que antes tinham formas arbitrárias, passam a se aproximar de retângulos. Isso é especialmente perceptível onde as casas estão representadas. Gradualmente, as pinturas de Cézanne se transformam em verdadeiros mosaicos, criados a partir de ângulos e retângulos de forma quase regular. Essa ideia seria posteriormente copiada e desenvolvida pela dupla de artistas Braque e Picasso, criando o cubismo, uma abordagem cuja invenção ocorreu 10 anos antes do próprio cubismo. Cézanne não pinta, ele praticamente constrói suas pinturas. Ou olhe para suas banhistas, aqui o aspecto de blocos de sua pintura se manifesta ainda mais claramente. Aqui, os blocos de pinceladas unidirecionais são separados uns dos outros por espaços completamente vazios, nem mesmo pintados. Os corpos das banhistas ele retrata de forma muito convencional. Lembra do problema dele com corpos humanos? Também apenas sugerindo seus volumes com manchas de cor. Aliás, para esse quadro, quem posou para ele foi um velho deficiente que substituiu todas as mulheres. Simplesmente porque em Aix nenhuma moça ou mulher aceitava posar nua para ele. Cézanne criará uma teoria que o tornará famoso e fará dele uma lenda e o precursor de muitas correntes artísticas. Ele afirma que a pintura é composta de dois elementos, a estrutura geométrica das formas naturais e a cor. Em cada objeto, Cézanne tentava revelar sua base geométrica. Falando sobre naturezas mortas, as maçãs em suas telas se transformavam em esferas, as peras em cones e os jarros e garrafas em cilindros. O mesmo vale para as paisagens. Cézanne buscava reduzir as imagens de diferentes objetos a uma sequência de formas geométricas, às quais a evolução de seu cérebro o levou. No entanto, ele ainda não se atreve a focar nos próprios objetos, a dissecá-los como o cubismo fará. Porque o pós-impressionismo ainda trabalha com objetos reconhecíveis do mundo real. Ao se afastar da regra de copiar cegamente a realidade e ao experimentar com o estilo de representação, os artistas pós-impressionistas ainda permanecem dependentes do que veem. Mesmo ao dotar suas pinturas de sua própria sensibilidade, Cézanne via como sua missão uma nova forma de representar o belo, visto através de seu olhar. Quase ninguém ao seu redor acreditava em seu gênio, exceto Pissarro, seu amigo mais próximo e um jovem artista, Vincent van Gogh. Cézanne permanecia desconhecido. Até que, em 1895, Ambroise Vollard, um ambicioso negociante de arte parisiense, organizou sua exposição. E, no momento de sua morte, em 1904, Cézanne já havia se tornado uma lenda da arte. No entanto, o próprio Cézanne, apesar de ter ideias bastante revolucionárias para sua época, era bastante frio com aqueles que ousavam ir além dele. E especialmente Cézanne falava de forma desaprovadora sobre ninguém menos que Paul Gauguin, o segundo protagonista deste vídeo. Chamando suas obras de figuras chinesas coloridas e considerando sua influência sobre outros pintores prejudicial, ele dizia que a pintura de Gauguin era um absurdo, pois nela não havia forma. Paul Gauguin é o segundo mais velho da grande tríade. Se tomarmos novamente como ponto de partida o ano de 1886, nessa época ele tinha 39 anos, sendo 9 anos mais novo que Cézanne. Paul Gauguin pintou suas primeiras paisagens quando já tinha 26 anos, 12 anos antes do período que estamos considerando. Antes disso, ele se interessava muito e colecionava com paixão os impressionistas, mas não ganhava a vida com a pintura. Nessa mesma época, ele conhece Camille Pissarro e eles se tornam amigos. Gauguin passa muito tempo com o grande impressionista, começando suas primeiras tentativas na pintura e copiando seu estilo com bastante sucesso. Ele até participa das exposições dos impressionistas, o que não era algo grandioso naquela época, até o nosso ano de 1986, quando ele conheceu Degas, um dos 7 grandes impressionistas. Já naquela época, sua obra começou a adquirir características marcantes do primitivismo, um grande movimento na arte que surgiria muito depois e cujas bases seriam justamente os trabalhos de Gauguin.
O primitivismo, que mais tarde se refletiria no cubismo, no suprematismo e no simbolismo, se tornaria uma base para toda uma geração de estilos. Mas naquela época esse nome ainda não existia, e para o público, a simplificação e o achatamento das formas pareciam vulgares, pouco profissionais e inacabados. Gauguin ainda é apenas um dos muitos experimentadores sob o guarda-chuva do impressionismo. Nesse período, Gauguin enfrenta grandes dificuldades financeiras, e suas obras são reconhecidas apenas por um pequeno círculo de colegas. Ele viaja pela França tentando economizar e até passa um tempo morando em Orléans, com Van Gogh, nosso terceiro protagonista. O irmão de Van Gogh, Theo, tornou-se o agente de Gauguin naquela época, e os dois artistas, financeiramente apoiados por Theo, se estabeleceram longe de todos para economizar e criar um novo movimento de artistas livres. No entanto, seus planos conjuntos rapidamente desmoronam. Por causa de Van Gogh, que já estava sendo acometido pela loucura e no calor de uma briga corta a própria orelha, Gauguin deixa Arles sem nem se despedir de Van Gogh. Eu conto sobre isso em detalhes no meu vídeo sobre a pintura Noite Estrelada. Vou deixar o link na descrição. Depois disso, os artistas nunca mais se falaram. Como você pode ver, o relacionamento entre os três representantes do pós-impressionismo estava longe de ser tranquilo. Dois fatores ajudaram Gauguin a encontrar seu estilo reconhecível. O primeiro foi o encontro com Émile Bernard, de quem ele adotou o estilo, e o segundo foi uma mudança radical de ambiente. Ele vai para o Tahiti em 1891. Para conseguir dinheiro para a viagem, Gauguin organiza um leilão e vende todas as suas pinturas. Ele quer encontrar um canto intocado da civilização, autêntico, único, que possa destacá-lo entre outros artistas, e isso acaba sendo uma ótima ideia. Gauguin chega a um paraíso artístico. Na Europa, era muito difícil encontrar uma modelo para posar nua. Os costumes eram tais que apenas mulheres que não tinham nada a perder podiam aparecer nuas em público. Por isso, na maioria das vezes, as modelos eram prostitutas. Mas contratá-las era bastante caro, então os artistas pintavam naturezas mortas, paisagens e retratos. Para esses ninguém precisava se despir. No Tahiti, porém, os costumes locais eram bem diferentes. As mulheres locais andavam com os seios à mostra de forma natural e muitas delas não se importavam em posar assim. Imagine só, um artista vindo da Europa, cheio de ideias e vontade de mudar o mundo da arte, chega a um lugar com um recurso inesgotável de corpos femininos nus. Basicamente, Gauguin se torna o único artista no mundo com acesso a esse tipo de luxo, ainda por cima com tons tão exóticos. A cultura visual local, que ainda estava em um nível bastante primitivo em comparação com a europeia, também começa a influenciar sua arte, levando suas pinturas à simplificação, infantilização e primitivização. Será que nessas condições sua arte poderia ter seguido um caminho diferente? No entanto, quando Gauguin ficou sem dinheiro, em 1893 ele teve que voltar para a Europa para vender suas pinturas e esculturas. Mas elas não faziam sucesso, apesar da admiração que suas obras despertavam nos círculos de vanguarda. Mas artistas não compram quadros de outros artistas, e é preciso viver de alguma coisa. Preste atenção nesse ponto importante. Os verdadeiros experimentadores da época não conseguiam ganhar dinheiro com sua arte. Eles tinham que escolher entre a arte ou o estômago cheio. Era preciso ser um verdadeiro fanático para abrir mão do bem-estar em nome da arte e da vocação. Paul Cézanne teve sorte. Uma herança lhe deu liberdade, alimentou sua família. Já Paul Gauguin, após 2 anos tentando sem sucesso se firmar na Europa, se decepciona e decide deixá-la para sempre, indo para um lugar onde o dinheiro não é necessário. Ele parte para o Tahiti, onde se dedica totalmente à criação artística. Ele não estava em busca de seu próprio estilo, como Paul Cézanne, a essa altura, já o havia encontrado há muito tempo. Veja, reconhecemos Paul Gauguin imediatamente pelas cenas cotidianas características do oceano, pelas linhas marcantes, pelas cores exóticas e vibrantes e pela ausência de perspectiva e volume em suas pinturas. Ele não segue os impressionistas, ele se afasta completamente deles sem se envolver nos jogos com pinceladas. Pelo contrário, ele retorna a pincelada suave, mas transforma os próprios objetos, os primitiviza. Cores vivas e intensas, como se fossem banhadas pela luz do sol, inundam suas pinturas. Mas Gauguin está muito longe. Ele não pode simplesmente enviar suas pinturas para a Europa, embora as envie regularmente. Por isso, a boemia europeia só ouve falar de sua obra superficialmente. Ele só se torna famoso depois de sua morte, quando uma grande exposição foi organizada em Paris, onde foram exibidas todas as 227 obras criadas no Tahiti.
Sua arte se revela tão inovadora e incomum, marcada por sua morte, que Gauguin imediatamente se torna uma lenda, e com a fama vem também a popularidade. Infelizmente, isso não aconteceu enquanto o artista ainda estava vivo, assim como ocorreu com o último gênio do pós-impressionismo, Vincent van Gogh. E aqui está o nosso terceiro gênio, o mais jovem dos três. Em 1886, ele tem apenas 23 anos. Ele é 24 anos mais novo que Cézanne e 16 anos mais novo que Gauguin. E justamente nesse ano, ele chega a Paris para se encontrar com seu irmão Theo, que trabalhava com a venda de quadros. Van Gogh morrerá antes dos outros três, mas será muito mais notado, dando início a um movimento que mais tarde será chamado de expressionismo, cujo cartão de visita será o Grito de Munch, pintado 3 anos após sua morte, em 1890. Van Gogh também nunca estudou pintura de forma profissional. Ele começou a estudar na Academia Real de Belas Artes de Bruxelas, mas desistiu depois de apenas 1 ano, acreditando que persistência e dedicação eram mais importantes. E novamente vou supor que é por isso que o estilo de pintura dele conseguiu se tornar tão diferente de tudo o que existia antes dele. Infelizmente, durante sua vida, mesmo com o reconhecimento de outros artistas, Van Gogh conseguiu vender apenas alguns quadros. A verdadeira fama só veio para ele depois da morte, assim como para Gauguin. Parece que para os artistas daquela época se tornarem famosos, não bastava apenas passar fome, mas também era preciso morrer. Durante toda a vida, Vincent dependeu financeiramente de seu irmão Theo, que cuidadosamente colecionava todas as suas pinturas e ajudava com dinheiro seu talentoso, mas extremamente instável irmão, totalmente incapaz de ser pragmático e ganhar dinheiro. Em parte, é por isso que você não verá nus em sua obra. Van Gogh simplesmente não tinha dinheiro para isso. E é por isso que conhecemos tantos autorretratos dele, pois não lhe restava outra opção a não ser retratar a si mesmo. Isso é de graça. Em 1886, Van Gogh estava pintando há apenas 4 anos. Pode-se dizer que ele estava apenas começando a dar seus primeiros passos. Ele sempre foi uma pessoa instável e nervosa, insegura de si mesma, e encontrou um alívio na pintura, onde não precisava ter contato com outras pessoas. Assim como Cézanne, Van Gogh não conseguia representar bem as figuras humanas. Retratar uma pessoa em movimento é muito difícil. É preciso estudar a física do corpo humano, e nem todos conseguem fazer isso. Podemos ver isso claramente. Na sua pintura de 1888, O Artista a Caminho de Tarascon, aqui o artista retrata a si mesmo, mas repare como as pernas estão desajeitadamente posicionadas na tentativa de mostrar um passo. As primeiras pinturas do artista são bastante realistas. Como foi que ele mudou seu estilo? E aqui precisamos entender como Van Gogh aprendeu. Sem ter uma formação, ele tentava destacar qualquer informação útil para aperfeiçoar sua técnica. Mas nada, eu enfatizo mais uma vez, nada foi tão importante para que os artistas se descobrissem quanto a revolução do impressionismo. Se entre os artistas daquela época não tivesse se desenvolvido o espírito de liberdade criativa, se eles não tivessem diante dos olhos exemplos, ainda que modestos, de sucesso, talvez os artistas não tivessem ousado experimentar. Foi justamente o impressionismo que mostrou que é preciso ousar e ir até o fim, seguindo seu talento e sua visão. A partir daí, cada artista seguiu seu próprio caminho. Cézanne se isolou na montanha, Gauguin foi para o Tahiti. E quanto a Van Gogh? Foi justamente em 1886 que Van Gogh chegou a Paris. Paris, naquela época, era o centro da moda, do estilo e, claro, da arte. É aqui, em Montparnasse, que acontecem todos os encontros artísticos. Paris, naquela época, era um caldeirão fervente de ideias e ambição. Aqui, Van Gogh volta a ter aulas e conhece o impressionismo. As obras de Vincent em Paris vão se tornando gradualmente mais vibrantes sob a influência da arte moderna. Ele passou a usar cores mais vivas e desenvolveu seu próprio estilo de pintura com pinceladas curtas. Seus temas também mudaram. Os trabalhadores rurais deram lugar a cafés e bulevares, ao campo e aos passeios ao longo do Sena. Nesse mesmo período, ele frequentemente experimentava autorretratos, servindo de modelo para si mesmo. E, nesse mesmo período, ele descobre uma nova fonte de inspiração. Nas gravuras japonesas em madeira, que eram vendidas em grande quantidade em Paris, Vincent e Theo começaram a colecioná-las. A influência dos contornos ousados, do enquadramento e dos contrastes de cores nessas gravuras se manifestou imediatamente em suas próprias obras. A gravura é um método de impressão em que a imagem é aplicada à matriz por meio de gravação, ou seja, entalhes feitos com um cinzel especial em uma forma de metal.
Por isso, todas as gravuras são imagens feitas, por assim dizer, com traços. Essa mesma abordagem, veja, é adotada por Van Gogh. Ao mesmo tempo, ele se familiariza com as obras de Gauguin e a paleta de cores delas exerce grande influência sobre Van Gogh. Veja, a princípio ele até imita Cézanne. Veja, aqui também há blocos de pinceladas longas e unidirecionais, mas enquanto em Cézanne as pinceladas se unem em blocos, em Van Gogh elas, ao contrário, vão se separando gradualmente. As cores ficam mais vivas e a paleta se torna mais clara. Se em Cézanne as pinceladas são sempre retas e curtas, formando manchas de cor, Van Gogh, guiado pela intuição, destaca cada pincelada como uma linha separada, e ela não precisa ser necessariamente reta. E isso se parece muito com uma gravura, só que feita com pincel. Esse estilo oferece um espaço incrível para a imaginação. Os impressionistas aplicavam suas pinceladas de forma que transmitissem o jogo de luz sobre um objeto real. Retratavam o que o artista via diante de seus olhos da maneira mais simples e, ao mesmo tempo, realista possível. Reflexos do sol, brilhos nas folhas, vestidos esvoaçantes. Em toda parte, as pinceladas são feitas para destacar o movimento e o jogo de luz e sombra. O estilo de Van Gogh permitia ignorar completamente as ideias tradicionais sobre luz e sombra. Sim, ele realmente não se preocupa com a sombra. Muitas vezes, ela simplesmente não existe em suas obras. Ele nem precisa dela, porque o próprio relevo de suas pinturas cria sombras. E as pinceladas curvas que seguem a direção do ar ou da luz adicionam dinamismo às suas pinturas. É como se víssemos o vento fluindo pelo cipreste, ou como a luz das estrelas se dispersa, como as fileiras de plantações nos campos se aproximam e como as pétalas do girassol secam. Se as pinturas de Cézanne vibram, as de Gauguin simplificam, então as de Van Gogh criam movimento. É exatamente esse estilo que servirá de base para O Grito de Munch no início do século seguinte. Bem, durante a vida de Van Gogh, ele era considerado alguém fora da realidade. Um autodidata que pintava coisas parecidas com desenhos de criança, sem conhecimento de perspectiva e colorismo. E até mesmo a tentativa de colaboração artística com Gauguin acaba sendo mal sucedida, e isso atinge duramente o já frágil amor próprio do artista. No final da vida, ele começou a receber reconhecimento. Ele finalmente recebeu um comentário elogioso de um dos críticos. Mas mesmo assim, em 1890, ele tirou a própria vida, atirando em si mesmo com uma espingarda. A morte precoce de Van Gogh, na minha opinião, é uma das maiores tragédias da arte. Eu nem consigo imaginar o que ele poderia ter realizado em mais 10 anos, se em apenas 10 anos de criatividade ele criou tanto, embora quase sempre para a gaveta. Em breve vai sair um vídeo sobre a vida de Van Gogh no meu canal, inscreva-se. E aqui estão eles, 3 grandes impressionistas. Nós passamos de forma breve e bem esquemática pela segunda etapa, muito importante, no desenvolvimento da arte, o período do pós-impressionismo. E agora, vocês podem reconhecer, sem erro, a maneira característica dos blocos de pinceladas de Cézanne, as pinceladas curtas e curvas de Van Gogh e os temas tahitianos típicos de Gauguin. Esses 3 artistas, mesmo sem perceberem, se tornarão os fundadores de 3 grandes correntes da pintura, o cubismo, o primitivismo e o expressionismo, que acabarão transformando a arte naquilo que conhecemos hoje. Nos próximos vídeos vamos analisar juntos essas 3 correntes principais. Inscreva-se no canal e curta este vídeo. Aqui falamos sobre arte de forma interessante e, o mais importante, de maneira honesta. Tchau, pessoal!